Que a graça e a paz de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, seja com todos os irmãos e irmãs. Amém? Essa fase vai passar, viu? Já já nós estaremos juntos no templo, louvando, agradecendo, bendizendo, comungando. Mas enquanto isso ainda não nos é possível, nós continuaremos usando esse mecanismo, essa ferramenta, para levarmos a palavra de Deus com toda a fidelidade a quem quer que seja. Para a nossa meditação de hoje, abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Como fazemos sempre, vamos ler e vamos acompanhar a exposição do texto bíblico. 1 Reis 19, de 1 a 10. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida, como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa, uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, estamos com a tua palavra aberta. Te pedimos em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Transforma-nos e aplica a tua palavra no mais íntimo do nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Setembro Amarelo. Desde 2015, foi instituído no Brasil o Plano Nacional de Valorização da Vida, popularmente chamado de Setembro Amarelo, que visa alertar, orientar a população sobre diagnosticar os possíveis suicidas. Infelizmente, o suicídio é uma realidade pouco discutida, pouco tratada, devido ao nosso preconceito, ao nosso despreparo, à nossa desinformação. Por muito tempo, a mídia não falava sobre o assunto, pois se acreditava que falar era incentivar o suicídio. Hoje, porém, nós já sabemos que, como qualquer outro tema, ele precisa ser falado, discutido, tratado a saúde mental e emocional das pessoas, para prevenir e, inclusive, combater aquelas mentes maléficas e malignas que estão por aí ensinando
e incentivando a prática do suicídio. Como eu tenho usado essa ferramenta, em muitas oportunidades eu tenho dito, a Bíblia não é um livro de psicologia, não é um livro de sociologia, de filosofia, de antropologia, nem de nenhuma outra IA. A Bíblia é a palavra de Deus. Seus ensinos são de cunho espiritual. É aquilo que Deus tem revelado para o homem. Porém, na Bíblia se encontram registradas muitas histórias, muitos fatos, muitos acontecimentos, dos quais nós podemos extrair algumas lições nas mais diversas áreas. Por isso, eu gostaria de utilizar este texto, o trecho da experiência do profeta Elias, para identificar sinais de um possível suicida. Gente, eu disse identificar sinais de um possível suicida. Não disse hora nenhuma diagnosticar. Sabe por quê? Diagnosticar ou o diagnóstico precisa ser feito por uma equipe multidisciplinar. Médico, psicólogo, terapeuta e outros afins. Jamais um pregador, pastor, irmão ou quem quer que seja pode diagnosticar ou incentivar qualquer outra pessoa a dar um diagnóstico ou tratar, ou medicar, ou receitar esse ou qualquer outro caso. Nós podemos sim, ao identificar, ajudar a família a encaminhar para o profissional devido. Assim, resolvi fazer essa mensagem, a qual dividirei em duas partes, exposta em 2 vídeos. A primeira, essa, eu tratarei dos sinais que podem indicar a tentativa de suicídio. Sinais que podem indicar a tentativa de suicídio. Está aí do versículo 1 ao 10. A segunda parte, o próximo vídeo, tratará de o tratamento adequado para a valorização da vida, entre os versículos 5 e o versículo 19. Se puder, assista os 2 e assista logo um depois do outro. Se não for assim, lembre-se que a mensagem é uma sequência para que você não possa perder o raciocínio. Nesses dias de dificuldades que enfrentamos, podemos desencadear pensamentos suicidas. E isso pode ocorrer em várias pessoas, independentes da idade, do sexo, da posição social, da raça e da religião. Problemas sociais, psíquicos, emocionais e espirituais, como ocorreu com o nosso irmão Elias, nosso profeta, podem estar acontecendo com você aí agora, ou com alguém da sua família, ou com alguém muito próximo, um amigo, um sobrinho, um conhecido, alguém da sua convivência. Assim, através desse relato bíblico, dessa experiência do profeta Elias, poderemos identificar sinais que podem indicar a tentativa de suicídio. Vejam aí comigo, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos? 1 e 2? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. O primeiro sinal apresentado aí no texto
foi um forte trauma emocional. Elias, o profeta, havia desafiado e derrotado 450 profetas de Baal. Tinha provocado, assim, uma grande perda aos inimigos da sua fé, a fé do Deus Jeová, né? Javé ou Iavé. Mas foi comunicado logo depois que a rainha Jezabel, seu eterno desafeto, o havia jurado de morte. Então, Elias entrou em desespero, entrou em profunda agonia, perdeu o controle e saiu correndo, e eu digo assim, saiu correndo desesperado. A sua atitude não foi nem um pouco racional, pois há poucos instantes ele havia desafiado e derrotado, como eu falei anteriormente, 450 profetas. Porém, agora, mesmo vitorioso diante da sua guerra, estava amedrontado e atormentado diante de Jezabel. Crianças que sofreram fortes traumas foram expostas à violência física, emocional, sexual, moral, tendem a não dominar as suas emoções. Mas isso não é um privilégio apenas de crianças, não. Adultos também sofrem ou podem sofrer desse mal. Coisas e situações que a maioria de nós diz assim, eu tiraria de letra, quando estão diante do problema, diante da dificuldade, diante da adversidade, entram em pane, literalmente surtam, não sabem o que fazer. Crianças que sofrem abusos durante anos e, apesar de terem os familiares e os amigos à sua volta, não conseguiram gritar por socorro. A mesma coisa ocorre com os adultos. Estão diante do problema e fogem, atormentados, com medo, desesperados. Não encontram alguém em que possam depositar o seu grito de socorro e de esperança. Não sabem como lidar com as emoções. Aquilo que muitos podem confundir com piti, ou com falta de educação, ou com falta de porrada, pode ser muito mais forte, ou seja, pode ser um trauma emocional e o resultado de muita porrada na alma. Eu queria lhe perguntar, meu irmão, minha irmã, você está assim? Está se sentindo assim? Sofreu algum trauma e não está sabendo como lidar com ele, como enfrentá-lo, como resolvê-lo? Uma perda recente ou uma perda não tão recente assim, uma agressão física ou moral? Você conhece alguém assim? Alguém que viveu um trauma que os demais conseguiram superar e avançar, mas ele mesmo ainda não conseguiu superar. Leia comigo aí o versículo 3. Versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. O segundo sinal apresentado aqui no texto foi o medo e o pânico. Lembra que lá no início do sermão eu falei que só quem pode diagnosticar é aquela equipe de especialistas que vão analisar direitinho para chegar a uma conclusão? Nós estamos aqui diante de dois sintomas semelhantes que podem ser de duas coisas completamente diferentes. Olha aqui, existe um negócio chamado transtorno de estresse pré-traumático, ou pós-traumático, transtorno de estresse pós-traumático. Isso é um distúrbio de ansiedade
caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos, emocionais, decorrente de uma pessoa que foi portador de uma vítima, né? Foi vítima ou foi testemunha de uma agressão, de uma ameaça à vida sua ou de terceiros. Isso é o transtorno de estresse pós-traumático. Uma outra coisa totalmente distinta é a síndrome do pânico, um dos transtornos de ansiedade mais comuns, geralmente diagnosticado em pessoas que experimentam ataques de medo, de pânico espontâneos, né? Repentinos, inesperados, que quase são inexplicáveis e que podem estar associados por sintomas físicos semelhantes a um ataque cardíaco. Ambos os casos, né, podem ser confundidos e provocam uma dor na alma profunda, um medo irracional. Eu ouço falar de pessoas que em meio a uma crise de pânico ou pós-traumático, em meio a uma crise, por temerem a morte, se expõem à morte muito mais facilmente. Eu ouço falar de gente que pulou de ônibus, ou soltou de um carro em movimento, ou que desceu numa parada, num ponto de ônibus, afastado de tudo, num lugar de alta periculosidade, por temer ser assaltado dentro do ônibus que estava. Observem. Recentemente, uma amiga estava me contando que ela está morta de medo do coronavírus. Morta de medo. E nos seus medos, ela precisou ir ao oftalmologista. E aí, meu irmão e minha irmã, foi terrível. Porque indo ao oftalmologista, ela me diz, eu fui agredida, eu fui violentada, porque quando eu cheguei lá, ele me pediu para sentar naquele equipamento que fica lá trocando as lentes para verificar qual é a melhor lente, e eu tive que botar o meu rosto lá, né, com o risco de pegar o corona. E quando ele não se deu por satisfeito, ele abriu as minhas pálpebras para ver como é que estava meu olho por dentro, botou a luzinha assim para me ver como estava. Eu me senti agredida, violentada diante daquilo. Você parou para pensar nesse relato dela? Depois do fato ocorrido, ela mesmo me disse, Emanuel, pelo amor de Deus, isso era irracional, esse meu medo era irracional. Como é que o médico ia me examinar sem me tocar? Como é que ele ia saber a lente correta se eu não colocasse o rosto ali? Mas na hora da crise, o medo que nos toma, ele é irracional. Você está se sentindo assim? Você tem vivido assim, com medo de tudo, de todos? E quando a situação passa, você percebe que seu medo era irracional. Você conhece alguém que está assim, vivendo sob tensão e alerta o dia inteiro, o tempo todo? Leamos aí os versículos 9 e 10, juntos. Versículos 9 e 10. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Em terceiro lugar, ou o terceiro sinal, aqui apresentado no texto, é que ele caiu num ciclo vicioso. Vejam aí, você pode observar que o versículo 9 e 10, ele se repete no versículo 13 e 14. Eu conto. Deus perguntando e Elias respondendo. Deus faz a mesma pergunta e Elias dá a mesma resposta. Ele está no fundo da caverna. E lá no fundo da caverna ele não consegue ver mudança nenhuma. Ele é a vítima. Todos estão armando contra ele. Ele está sozinho na terra. Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu não vim aqui para falar bem
dos inimigos algozes de Elias. Mas a narrativa do texto nos mostra que parte do buraco, da cisterna, da caverna em que Elias está, foi ele mesmo que cavou. Independente da posição de Acabe, de Jezabel e de todo o povo irreverente, foi Elias quem fugiu. Foi ele que abandonou o seu moço, o seu auxiliar, o seu companheiro. Foi ele que foi para o deserto, onde não havia nem comida nem bebida. Foi ele que entrou na caverna. Ou seja, Elias estava ladeira abaixo e agora ficava repetindo a sua lamúria. Contaria a mesma história uma centena de vezes. Sentiria piedade de si e como foi abandonado por todos os outros. Dessa forma, morrer é uma boa alternativa, pois além de saber que ninguém vai sentir sua falta, deixará no outro o peso na consciência. A autopiedade é irmã da baixa autoestima. O bullying na infância e na adolescência, praticado por colegas e pais e familiares, e o assédio moral no trabalho podem constituir-se causas da baixa autoestima e da autopiedade, que podem levar à depressão e à tentativa do suicídio. Sem mencionarmos os problemas no namoro, no casamento, o desrespeito físico, emocional, moral e sexual. Com alguns idosos, isso se repete nas falas e atitudes. Eles contam a mesma história, algo que lhes provocou dor e sofrimento. Mas quando eles acabam de contar aquele fato que os fizeram sofrer, eles voltam ao mesmo lugar, à mesma situação, à mesma lamúria. É como se o sofrimento, real ou emocional, continuasse presente e lhes servisse de alimento. São pessoas que não conseguiram se livrar dos sofrimentos, não conseguiram enterrar os seus mortos, mesmo que esses mortos já tenham falecido há anos atrás, continuam de luto. Eu não estou falando aqui, irmão, de pessoas que não sofrem, não estou falando da saudade, isso aí é muito natural, mas tem gente que continua com o morto vivo e presente na sua sala 2, 3, 4, 5 anos depois da sua morte. Você é alguém assim. Você é alguém que gosta de sofrer e sentir pena de si mesmo. Você acha que os outros devem sofrer por causa do seu sofrimento. Você é um daqueles que acha que sua situação não tem jeito, não importa e não se resolve. Você conhece alguém que tem agido, pensado e tem vivido dessa maneira? Leiamos aí o versículo 4. Versículo 4, todos juntos. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. E não sou melhor do que meus pais. O quarto sinal apresentado no texto foi a perda do alento. Elias saiu numa jornada sem fim, sem destino, sem alento, sem ânimo, sem vida. Nada fazia mais sentido. Ele não gostava de mais nada, nem daquilo que ele mais gostava de fazer, que era profetizar. Esse talvez seja o sinal mais evidente de alguém que está, por exemplo, em depressão,
ou que é um possível suicida. A vida perdeu o sentido. Tem alguma coisa errada aí. O ânimo se foi. Só deu lugar à desilusão, à depressão. Não gosto mais de minha família. Não me sinto bem mais com os meus amigos. Não quero mais ir para a escola, ou para a faculdade, ou para o trabalho. Não gosto da igreja, nem de ir à academia. Eu quero morrer. Minha vida perdeu sentido para mim. Alguns chegam a verbalizar isso, a colocar isso para fora. Outros não verbalizam, mas demonstram através das suas atitudes. Uma prática que tem se tornado comum e é incentivada por pessoas doentias lá da internet é a automutilação e o coaching, ou o corte, lá em inglês, que é a autoagressão ou violência contra si mesmo. Sim, para mascarar uma dor interior, eu provoco uma marca, uma dor no corpo físico. Dessa forma, arrancam fio de cabelo, fazem pequenos cortes nos braços, nas coxas ou na barriga e depois se vestem com roupas compridas, mangas compridas, para esconder os seus sinais, enchem o braço de correntes e pulseiras para não serem identificados. Todos precisam estar em alerta. Todos os sinais estão ligados e nós precisamos estar ligados nessas pessoas nessa hora. Quando alguém chega ao ponto de verbalizar, ele está implorando socorro. E quando não fala, é porque não tem consciência ou forças para segurar a sua mão e pedir socorro. É por isso que a família e os amigos mais próximos e os demais profissionais, como, por exemplo, professores, psicólogos, assistentes sociais, pediatras, geriatras e pastores. Sim, eu estou falando pastores. Nós precisamos estar atentos e alertas a esses sinais. Não pague para ver. Não espere para ver até onde vai. Não espere o dia mau, nem que essa situação se resolva por si mesmo. É tempo de agir. Tempo de procurar ajuda. Tempo de procurar ajuda profissional. Esse alguém, seja você ou a outra pessoa, ele está precisando de ajuda urgente. Elias conseguiu sair daquela situação. Deus transformou aquela realidade. Jesus, se referindo ao nosso maior inimigo, inimigo das nossas almas, ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E mais uma vez ele nos convida dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para as vossas almas. Eu quero orar por você, e quero te convidar a não parar por aqui, a ouvir a próxima mensagem, porque nela eu irei lhe mostrar como foi que Elias saiu dessa situação, como foi que ele deu a volta por cima, como foi que ele se libertou daquele mal. Deixe Deus continuar falando com você. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós. Socorre agora os aflitos, ó Pai. Passa o teu bálsamo, o teu remédio, o teu espírito. Derrama abundantemente e faz uma obra. Em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe. Te aguardo no próximo vídeo.